Bem-vindos a Mindala Televisão. Hoje temos como convidada a monja Koan e vamos falar sobre feminino e espiritualidade. Antes de mais, monja, muito obrigada por aceitar o nosso convite e dar-nos esta entrevista aqui em Mindala Televisão. Com certeza, é uma alegria estar aqui em Lisboa, hoje em Oeiras. É muito prazeroso estar aqui na Santa Terrinha, que era a terra dos meus ancestrais, dos meus avós. Maravilha, então. Que bom, uma alegria. Sim, voltar às origens. Isso. Monja, desde o início que eu sabia que íamos fazer esta entrevista, queria falar consigo sobre o feminino, porque também na tradição budista, e se quiser falar um pouquinho sobre isso, o budismo tem a maior parte dos seguidores são homens, ou estou a dizer uma grande barbaridade e não é assim? Seguidores não, a maior parte dos monásticos. Então nós temos um monasticismo predominantemente masculino, mas temos que lembrar que a primeira monja histórica foi Mahaprajapati, que ela era a mãe adotiva de Buda, ela era tia de Siddhartha Gautama, que é o príncipe que vai se tornar Buda, e ela é a primeira mulher que vai pedir a ordenação monástica. Então a ordem monástica feminina começou simultaneamente com a ordem masculina, ela não é posterior, ela é simultânea e da própria época do próprio Buda. E naquela época você pode imaginar como era a posição das mulheres na Índia. Se até hoje há discriminações, preconceitos, imagine há 2.600 anos atrás. Então ela teve que insistir muito e na verdade foi Ananda, que era um primo de Buda, quem intercedeu, porque Buda dizia que mulheres não podiam se tornar monásticas. E ele um dia fala com ela, com Buda, Ananda fala, e diz, mas todos os seres podem obter iluminação? Eu disse, todos. E ele pergunta, e as mulheres também, mestre? E ele diz, as mulheres também. E aí Ananda pergunta, mas por que não quer ordenar Mahaprajapati? E é nesse momento que Buda percebe que ele está preso aos conceitos e valores da sua época. E ele ordena Mahaprajapati como a primeira monja. Ela tinha muitas discípulas, ela há muito tempo caminhava atrás dele pedindo ordenação. E ele dá 8 regras especiais, sendo que uma das regras especiais é que a monástica sempre obedecesse e cedesse ao lugar a um monge mesmo noviço. Mas isso tem a ver com as circunstâncias da época. Hoje em dia, algumas ordens budistas permanecem com esse pensamento. Na ordem Sotoshu a que eu pertenço, as monjas têm as mesmas funções e atividades dos monges. Então nós podemos ordenar monges e monjas, podemos fazer enterros, casamentos, temos os nossos próprios discípulos, somos responsáveis por templos, o que não acontece, por exemplo, no sul da Índia. Dentro do budismo japonês, foi depois da Segunda Guerra Mundial que as mulheres tiveram equidade. Até a Segunda Guerra Mundial não havia equidade, embora as primeiras monásticas que existiram no Japão foram mulheres, não foram homens. A ordem no Japão começa com mulheres se tornando monásticas e depois uma grande quantidade de homens se tornam monges e vai acontecer o que acontecia na sociedade como ela era, uma sociedade patriarcalista, onde a mulher não tinha a mesma posição de equidade com os homens. Então, o que vai se dar? As monjas têm os seus templos que são pequenos, são menores, elas não são permitidas a ordenar pessoas, não podem fazer enterros, não podem fazer casamentos, elas servem aos monges, trabalham às vezes nos grandes mosteiros, não como praticantes, mas como auxiliares de cozinha, de costura, de chá, de limpeza. E isso tudo vai se modificando. Na Segunda Guerra Mundial, e mesmo na guerra anterior que o Japão teve com a China, que eles vão chamar de Manchúria, muitos homens morreram e muitos monges foram para a guerra. Era uma chamada nacional, não é dizer monge não pode ir, todos tinham que ir. E nisto, uma senhora que eu conheci, que chamava monja Kojima Roshi, era uma mulher de 1,5 metro de altura, e ela começou a viajar pelo Japão todo, pedindo equidade entre homens e mulheres, e ela conseguiu. Houve até quem não gostasse. Por que as monjas não ficam quietas nos seus cantos? Por que elas querem fazer os papéis dos homens? E não é papéis dos homens, é que não havia homens.
e haviam mortos, e haviam pessoas que precisavam de conselhos, pessoas que precisavam de ensinamentos. Então o que ela foi pedir foi equidade e ela conseguiu. Isso foi no final da Segunda Guerra Mundial. Então até 1945 aproximadamente não havia equidade entre monges e monjas. Uma coisa interessante que aconteceu no Japão também foi na época das guerras medievais, havia alguns templos que eram de monges guerreiros. E num momento dessas lutas internas, um dos mosteiros foi muito danificado e eles descobriram que atrás do mosteiro havia mulheres e crianças. E o imperador chamou a liderança e disse: se vocês não conseguem manter os preceitos, mude os preceitos. E o preceito que diz que monásticos não podem ter relações sexuais, ponto, nós vamos pôr uma vírgula. Não podem ter relações sexuais que sejam impróprias. O que é próprio numa sociedade como a japonesa da época e até hoje é o casamento monogâmico. Então foi permitido aos monges que se casassem. Enquanto isso, as monjas, embora houvesse a mesma permissão, havia e ainda há uma certa expectativa que não se casem. Porque o que acontece quando a monja se casa? Ela vai ter filhos, ela vai ter que cuidar desses filhos. E eles acham que não consegue manter as duas coisas ao mesmo tempo. Eu acho que consegue. E eu sei de muitas monjas que se casaram e continuam monjas. Mas, ao mesmo tempo, existe uma certa pressão de um conselho monástico feminino de que elas não se casem. Eu, por sorte, pude ficar no mosteiro feminino de Nagoya, no Japão, onde a minha superiora é uma das grandes mestras vivas hoje na história do Zen budismo. Ela é consultada pelos abades superiores dos outros mosteiros sobre a sua compreensão dos ensinamentos, e ela foi que abriu esse espaço para que as suas discípulas, se elas quiserem se casar, que se casem, têm filhos e continuam monásticas. Não tem que abdicar ao voto monástico como era exigido antigamente. Aos monges não, eles podiam se casar e continuar monges, mas esperava-se que as mulheres, ao fazer o voto monástico, se elas quisessem se casar, abdicassem ao voto. Então hoje nós temos monjas e monges, a maioria monjas, poucas monjas que se casam, poucas monjas que têm filhos e continuam nos seus votos. E a maioria dos monges são casados no Japão. Talvez 98% dos monges são casados, têm família, e a esposa do monge ela tem uma posição importante dentro da sociedade monástica, porque ela é quem recebe os convidados, ela é quem organiza a contabilidade do templo, ela tem uma função muito importante. E geralmente monges se casam com filhas de monges. Se existe dentro da sociedade japonesa um respeito muito grande aos monásticos, também existe discriminação. A filha de um monge, por exemplo, não tem finais de semana com papai e mamãe, não tem férias com papai e mamãe, porque papai e mamãe, se são monásticos, estão envolvidos no templo e não tiram férias com crianças na época das férias escolares. Então, são crianças que já costumam ver o mundo de uma forma diferente. Ela vê as pessoas não como só pessoas e amigas, mas como pessoas que precisam de aconselhamento, que vêm ao templo ou para práticas meditativas, para receber ensinamentos, ou vêm ao templo para fazer enterros e missas memoriais. Então, o olhar de uma criança de templo é diferente do olhar de uma criança comum. Elas amadurecem mais cedo, porque elas veem muitos sofrimentos, muitas dores. O papel, a função do monge, da monja ainda é a de um conselheiro que é chamado nos momentos de tristeza, nos momentos de dúvida, nos momentos de aconselhamento sobre casamentos, e a criança geralmente está presente e participa disto. Então, o olhar da criança filha de um templo é diferente do olhar da criança comum. E muitas vezes os pais de filhos que não são de templo têm uma certa relutância e até uma certa discriminação em que os filhos sejam muito amigos dessas crianças. Então, acaba se formando quase que uma casta. Então, nós temos uma casta monástica, onde monásticos se casam com filhos de monásticas ou filhas de monásticas, e essas crianças, elas são um pouco diferentes das outras crianças.
Então, e é o que acaba acontecendo, tanto as meninas do templo, nem todas, acabam se casando com monges. Existem muitas que vão ter profissões liberais. Existe também no Japão um movimento muito grande dessa equidade entre homens e mulheres. Se ao mesmo tempo tem coisas muito antigas que são mantidas, tem também mulheres que se recusam a mudar de nome no casamento e que mantêm os seus votos, quer que sejam monásticos ou as suas profissões liberais. E isso também é uma grande novidade que cresce muito no Japão. Então a gente tem as duas coisas ao mesmo tempo. Temos uma tradição muito antiga, na qual as mulheres não tinham a mesma acessibilidade aos ensinamentos e nem as mesmas funções que os monges. E ao mesmo tempo temos hoje em dia monjas que têm toda a acessibilidade aos ensinamentos superiores, de fazer mestrado e doutorado em budismo, e como também se tornam abadesas, monjas responsáveis por grandes templos de grande importância política e econômica no país. E que isso é uma coisa mais recente, é depois da Segunda Guerra Mundial. Perfeito. Há várias tradições espirituais em que dizem que a mulher é um canal divino, é quase como uma ligação a Deus, tem uma grande facilidade em conseguir essa conexão. A monja sentiu isso? No seu caminho? Não, nesse sentido eu não faço diferença entre homens e mulheres. Eu acho que existem pessoas que têm essa facilidade maior e independe se é homem ou mulher. Isso não faria essa diferença, não. Dentro do Zen budismo, como eu disse para você, a nossa ordem, a maioria são homens. Nós temos cerca de 30 mil monásticos e menos de 3 mil monásticas. E temos grandes mestres. O fundador da nossa ordem era mestre Dogen do século XIII, é um místico de uma experiência incrível. Então eu não poderia dizer que houve uma mulher mística que fosse mais do que ele, não. Eu acho que quando nós acessamos o nível da experiência mística, não há diferença de gênero. E essa conexão que se estabelece exige uma prática, uma doutrina, quer de homens, quer de mulheres, não é muito forte? Eu acho que é uma frase que é do nosso fundador, que prática é realização. Não existe uma coisa chamada realização ou experiência mística separada da prática. E a prática é a nossa vida. Claro que ela no mosteiro é as regras do mosteiro e a maneira dessa convivência, mas para nós o voto e o tempo monástico é como se estivesse numa faculdade e você não fica a vida toda, só aquelas que se tornam professoras de mosteiros. Fora disso, você fica um período de tempo mínimo, 2 ou 3 anos e o máximo é 7, 8 anos, que eu acabei fazendo os 7, 8 anos. Mas mais porque não sabia japonês e porque estava muito agradável. Eu gosto muito da vida monástica e por isso que eu tento reproduzir no Brasil uma comunidade que tenha mais próximo do monasticismo do que da vida laica. Mas mesmo assim é muito difícil. É muito difícil. O Japão está todo estruturado, é muito mais fácil. Você entra numa escola que tem mais de 800 anos, então é mais fácil para você praticar com as outras pessoas. Mas tem as suas dificuldades culturais, dificuldades de educação, de diferenças que realmente são muito grandes. O Oriente é diferente do Ocidente. Embora sejamos todos humanos e temos um lugar em que somos todos semelhantes, as diferenças culturais são bem fortes. Quando chega no Japão é bem sensível. Toda a educação japonesa, e ela parte muito do princípio da comunidade, não do indivíduo. Então, como que a comunidade é mais importante do que o eu individual? E quando alguém começa a aparecer mais na comunidade, isso é reprovado, isso não é estimulado. Enquanto no Ocidente as pessoas estimulam as pessoas, você tem mais valor, você é mais do que o outro lá, é uma vergonha dizer isso. Alguém que se ache mais do que qualquer outra pessoa é porque não acessou a experiência mística. Eu tive ontem lá em Folhos, no Festival Literário Internacional de Óbidos, né? E falando com um jesuíta, e encontrei tanta afinidade no que ele dizia, porque é a mesma coisa. Nas ordens espirituais, nas ordens religiosas, você tem que sair do seu eu.
Enquanto estiver preso ao seu próprio eu sou melhor, eu sou pior, eu sou igual, não existe isso. Enquanto essa comparação não desaparecer, enquanto você não perceber cada ser humano como manifestação do sagrado, é porque não chegou lá. Mas nas sociedades atuais e no dia a dia não é desafiante, não é? Neste ritmo alucinante que todos andamos. Sim, como é que nós pomos isso em prática na nossa vida diária? As pessoas pensam que mosteiros são lugares muito separados da realidade. Não são, são seres humanos. Nós limpamos o chão, fazemos comida, temos que fazer compras. Nós somos pessoas vivendo em grupo. Pessoas vivendo em grupo têm dificuldade de relacionamento. O mais difícil que eu acho em tudo é relacionamento humano. As provocações do mundo estão aí para todos nós. E por isso a gente tem os votos, que nos faz lembrar quais foram os nossos votos. Mas a dificuldade maior é relacionar-se em harmonia com pessoas que são diferentes de você, que pensam de forma diferente, que vivem de forma diferente. E você saber respeitar a todos. Então, o que havia no nosso mosteiro, que eu achei muito bom, de 3 em 3 meses mudávamos de quarto, dormíamos juntas, 6 monjas. E de cada 3 meses mudava de quarto de função. Então, na hora que você aprendeu uma função, você muda e tem que aprender a outra função. E isso repetido, ano após ano. E é muito interessante porque não é para criar relacionamentos pessoais. Eu não tenho uma amiga favorita, não tenho uma pessoa com quem eu tenho mais afinidade. Se eu não for capaz de ter afinidade com todos os seres, eu estou falhando no meu voto. E não é fácil. Então isso continua no dia a dia. Pessoas que vêm para a comunidade, pessoas que, hoje em dia eu sou uma professora, pessoas que vêm estudar comigo, sempre tem alguém que você tem mais afinidade, alguém que você tem menos, mas ao mesmo tempo, como ir além disso? Como compreender as pessoas com quem você possa ter menos afinidade e não segregá-las e não tratá-las de forma diferente. Então a prática é incessante e o caminho é isso, é a sua vida. É como você para carro na rua, se você briga ou não briga com alguém que não está fazendo o que você acha certo, se está numa fila de supermercado, alguém passa na frente, de não ficar bravo, não ficar xingando, não insultar, se as pessoas têm opiniões políticas diferentes, não se tornam seus inimigos. Então, tudo isso faz parte, é parte da vida. A vida do mosteiro é um momento em que ficamos lá, eu fiquei 8 anos, é um momento de aprendizado e mesmo de convivência. E a minha superiora dizia como colocar pedrinhas dentro de uma jarra e fechar a jarra e sacudir. E as pontas vão bater. Quem não tiver mais pontas não fere nem é ferido. E esta é a ideia da experiência mística, não ferir nem ser ferido. Se você fala de homens e mulheres, nós podemos falar da maneira que educamos homens e mulheres na sociedade. Se educamos homens para não partilhar das tarefas domésticas, se educamos homens a serem os primeiros a serem servidos à mesa, nós vamos ter problemas. Se eles não vão cozinhar, se eles não vão lavar os pratos, não vão limpar a casa, se não vão cuidar das crianças, ali tem um homem cuidando de uma criança, segurando a bebê, isso é o que está mudando no mundo. Então, o que havia de diferente é que as ordens religiosas, desde o cristianismo, todas elas, o budismo, eram as pontas de flecha que faziam todas as transformações sociais. E o que acontece agora? Elas se tornaram tão institucionalizadas e tão herméticas dentro das suas instituições, tão fechadas, que a sociedade muda primeiro e depois a ordem religiosa se adapta, quando era o oposto. As grandes mudanças sociais que aconteceram na Índia, na China, Japão, foram formatadas pelos religiosos. A primeira constituição japonesa foi baseada no budismo. Então, houve grandes mudanças sociais a partir dos ensinamentos. E hoje em dia as tradições ficam mais fechadas e enquanto a sociedade não se modifica, a tradição não se modifica. Então, essa equidade entre homens e mulheres que está nos papéis, que está em tudo, nem sempre acontecem na realidade. Existem muitos templos ainda no Japão de monásticas em que elas dependem de vamos dizer, de um bispo, que geralmente é homem. Então, pela primeira vez, nós temos na Europa uma episcopisa, que nós chamamos de superintendente geral da Europa, que é uma mulher. Até recentemente não houve nenhuma mulher com esse cargo, em toda a nossa ordem budista. Há uns tempos atrás, falando sobre isso também, Sua Santidade Dalai Lama, já fazem alguns anos, foi fazer uma meditação, acho que era no Havaí,
e tem uma grande mestra lá do budismo tibetano, e ele pediu que ela falasse algumas palavras para introduzir a meditação, um grupo grande de monges e monjas. E ela, quando todos se sentaram, ela disse: vamos imaginar que as imagens budistas fossem todas femininas. Vamos imaginar que Sua Santidade o Dalai Lama tivesse sido sempre mulheres. Vamos imaginar que as mulheres sempre tivessem tido acesso à educação superior e aos ensinamentos monásticos, budistas, e que Sua Santidade começou a chorar. E ele disse: eu nunca pensei nisto. Eu nunca percebi isso do ponto de vista feminino. E eu vou fazer o que eu posso para que haja equidade. Porque não é a partir do Dalai Lama. Ele não faz isso. Como o Papa não faz as grandes mudanças. Tem que partir de toda uma congregação. Então, ter um convencimento de todos, isso pode levar muitos anos. Então, para que nós tenhamos a verdadeira equidade dentro das ordens religiosas, começa na sociedade mais equalitária, que vai exigir das instituições que se adaptem a esta realidade. O que é que nos traz um caminho espiritual? A procura da verdade. É sempre a procura. E a procura é o encontro. E o encontro é a procura, não tem fim. Não tem dizer já achei e acabou, não. Tem sempre mais. É isso. E a verdade? A verdade não se encontra. Não, a verdade está manifesta em tudo. A diferença é você percebê-la. A nossa capacidade de perceber que tudo é a verdade manifesta. Em tudo. A água é água, a terra é terra, passarinho pia como passarinho. Não queremos que o passarinho pie como o rugido de um tigre. Cada um tem a sua qualidade, a sua especificidade, mas é preciso sair do seu eu menor, dos nossos óculos coloridos para ver a realidade com as nossas expectativas, nossos apegos e nossas aversões. Quando a gente supera apegos e aversões, a realidade, a verdade está manifesta assim como é. E é como só é que ela isso. é? Como você está vendo agora. O vento venta e mexe seus cabelos. É movimento. Muito bem, Monja, muito obrigada por se ter disponibilizado esta entrevista aqui para mim da televisão. Muito obrigada a vocês. Obrigada. A todos vocês que nos seguem, se gostaram deste vídeo, não se esqueçam de colocar gosto e já agora subscrevam o nosso canal. Até já.